Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A Torre de Vigia, capítulo 8, parte 2. Continuou, porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental, que solicitava conselho franco. Chegou a oportunidade de visitardes a terra, como tanto desejais. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa de vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém reflitais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as aspirações do dever, da moral, do bem, não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Advertimo-vos de que vos dareis mal se preferirdes permanecer na terra, olvidando vossos amigos desta colônia. O aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutais porfiai, por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que vos servirão. Se voltardes a este lar, que temporariamente será o início verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boa mente à direção maternal de nossa augusta protetora, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para qual subireis não para desfrutar alegrias e venturas a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios do progresso que cumpre atinjais. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância, assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio, e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões que muito de perto vos interessarão. Pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não converseis ilusões quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo. Há muitos anos já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressado pela sorte do ingrato que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àqueles que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorais. Agora ide repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspirações. Na manhã seguinte mudamos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição. Engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos víamos ligados, chamavam-lhe pavilhão indiano ou ainda mansão das rosas. Todavia as névoas amortalhavam de nostalgias também a esse recanto plácido, envolvendo em seu eterno sudário branco. Bem-estar indefinível visita-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo. João de Azevedo confessava-se muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que o irmão Teócrito aconselhasse, para o que pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a velei
possibilidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de além túmulo, voltando às lides literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então, estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árduas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinhoso acolhimento recebido daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dores os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Mário Sobral era o único que se não iludia, pois falou-nos, presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que vossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente, prenunciando-me represálias. Não é possível que o meu procedimento com minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido a lei cujos umbrais começam a se descerrar para o meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo? Há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Às vezes procuro-as confuso, pois deixo de senti-las comigo, e de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina abatida sobre o canapé, estorcendo-se sob o fragor das bofetadas com que torturei o rosto, a estertorar sobre minhas mãos assassinas, que lá estão separadas de meus punhos, estrangulando-a. Oh meu Deus! Que representará semelhante anormalidade? Que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo amigo? Dá-me tua opinião valiosa. Devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo, os remorsos que te inquietam a consciência, pois, afinal de contas, não deixaste de amar aquela pobre mulher, porque não te aconselhas com o irmão Teócrito. Já o fiz, Camilo, já o fiz. E então, o que te disse ele? Aconselhou-me a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência. A resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me a oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática, em súplicas a Maria para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso ao meu alcance a não ser esse no momento. Pois faze-o. Se ele a isso te aconselhou, é que somente daí virá ou do que necessitas. Tenho feito, Camilo, tenho feito, insistiu excitado sofredor. Mas quanto mais eu tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão em prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirma o Sérgio Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina, a fim de reavê-las honradas e redimidas da mácula infamante. Precisarei padecer o martírio de uma existência terrena destituído delas, a fim de aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis, daí consequentes, na vergonha da anormalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, e advertir-nos de que somente deveremos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher e, portanto, frágil e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas, antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, era acima de tudo criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro.
como eu também o sou, como tu, Camilo, amigo, e toda a humanidade. Esse pai que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede contas da vida que eu tirei. Bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo ninguém poderia arrebatar a Eulina. A ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo o de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver. E por isso matei-a. Eu matei Eulina, e agora ouço repercutir nos recôncavos mais afastados do meu espírito impregnado de remorsos a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Ó Camilo, Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso e justiceiro. E agora? As lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teócrito com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Carlos e Roberto Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opinara-nos por iniciá-la justamente na torre de vigia que, qual fortaleza invencível, em plena região bárbara do invisível, defendiam um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande, um carro singelo e alígero recolheu-nos, pois não vislumbrávamos sequer até então a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto dizia: o desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso meditares serenamente no alvitre fornecido pela experiência do irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho trivial e inexpressível, mas fica sabendo que encerra a sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrarás barreiras que se afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado. Se com ela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta, a consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringimos. Não temos o serviço da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades alvitantes cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidade em torno de nós, tens o futuro diante de ti a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessitas. Ele afirmará ao teu raciocínio, se te quiserdes dar ao trabalho de ilações prudentes e sérias, que poderá expungir da alma o reflexo humilhante das más ações quais interferência dos deveres santificadores. Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprendas nas dificuldades daí originadas a te servir de todo o conjunto de envoltório carnal somente em sentido dignificante, não vaciles, enfrenta o sacrifício, pois estás convencido de que erraste e por isso certamente entenderás justo ou assumires a responsabilidade dos atos que praticaste em detrimento da tua própria individualidade, pois a honra espiritual e a dignidade moral do espírito assim o exigem. E se a tempo souberdes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará nas austeridades do caminho reparador o amor daquele Pai que não condena, e sim ajuda a sua criatura a se reerguer do abismo em que se deixou resvalar. Poderás até mesmo sorrir a desgraça, deparar
encantos ao longo do Calvário que palmilhares. A veemência com que o jovem doutor emitira suas abalizadas advertências parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Eis, porém, que, ao longe, entreviam-se os sugestivos aldeamentos do departamento a que pertencíamos. Pensativo murmurei, sem prever que seria compreendido. Em que recanto destes encontrar-se-á o pobre Jerônimo? Vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontra-se acolá, detido no isolamento, retorquiu Carlos de Canaleja, como infrator que foi dos regulamentos hospitalares. Por que dão a essa dependência a designação de isolamento? Interpelou Mário receosamente. Porque para ali são enviados aqueles cujo procedimento se contrapõe às disciplinas exigidas pelos regulamentos do hospital. Os inconformados que abusariam da liberdade, sem serem, todavia, verdadeiros rebeldes, será como prisão. Repugna, porém, este vocábulo humilhante aos diretores da colônia, e que, ademais, não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destina, como ainda haver de verificar. Jerônimo encontra-se, pois, detido perfeitamente, em seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mário agitou-se, impressionado, voltando a perquirir. Como é possível compreender-se, doutor Canalejas, que Jerônimo, esposo amantíssimo, pai extremoso, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, permaneço entre bons amigos? És um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixes aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que desejas ser devidamente guiado às normas salvadoras, disposto que te mostras aos mais rudes sacrifícios a fim de apagar o passado culposo, enquanto Jerônimo obsidiou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e do qual vive, sem forças para esquecê-lo, avessa cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se desse a prudência da resignação. Aliás, não estivesse longos anos prisioneiros das trevas sinistras do vale, cativo, em desesperos, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência, e porventura não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente desgostosa e inconsolável não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que, quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia. Murmurei, contrariado com a novidade que se figurou absurda. Carlos, porém, delicado e bondosamente, conquistou-me o raciocínio como conquistar o coração, apenas com esta sensata e lógica exposição. Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia, quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão torna-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui, no além-túmulo. Foste homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos, dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por ser desesclarecidos. Pensamos aqui muitas vezes depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que, mesmo havendo as hordas sinistras de malfeitores do plano invisível, atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para suas quedas e para a desordem entre as nações. Na terra há quem não ignore a realidade que acabeis de descobrir aqui e tanto parece desgostar-vos. Jesus referiu-se a esse importante fato várias vezes e até mesmo aventou a possibilidade de se atar o delinquente de pés e mãos. As religiões insistem em apregoar tão sobrio ensinamento e, conquanto o façam imperfeitamente, nem por isso deixam de prever uma realidade. Por sua vez, a terceira revelação, que na Terra há já alguns anos vem apresentando extensas reportagens do mundo invisível, põe a descoberto para o entendimento de qualquer inteligência,
impressionantes pormenores a respeito da palpitante realidade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam na sua justa expressão, como verdades dignas de respeito. Se vos surpreendeis neste momento com a informação de que vosso amigo se encontra detido no isolamento dos rebeldes, será porque nunca vos preocupaste com assuntos realmente sérios, proferindo nortear vossos peregrinos dotes intelectuais para os declives das frivolidades improdutivas, próprias das sociedades humanas que se comprazem na ociosidade mental, na inércia do comodismo intelectual.